O que eu ia te perguntar é o seguinte: tem um livro de um sujeito chamado Robert Greene que chama As Leis da Natureza Humana. E uma das coisas que ele fala é sobre ah, você estar sob uma situação de perigo. Ele dá o exemplo de Dostoiévski. Dostoiévski foi preso num gulag, né, como se fosse um campo de concentração russo, né, e lá ele achava que ele ia morrer. Todo dia ele achava que ele ia morrer. E ele só criou, e ele fala depois, que ele só escreveu tudo que ele escreveu, que são obras e obras, né, de uma qualidade literária ímpar, porque ele não sabia se ele ia viver no dia seguinte. Como que a gente consegue analisar essas duas estruturas? Porque o que você está me falando, é óbvio, né, que é fruto de estudo e análise, e faz todo sentido. Né? Se você tem uma mente mais preparada, se você tem uma condição melhor, né? Se tem uma estrutura melhor, você vai perceber melhor os pequenos prazeres e você vai querer menos o prazer artificial, se dá para a gente colocar assim. Né? A razão pela qual também eu percebo que paciente meu, que quando ele começa a aumentar a intensidade de treino e que ele fuma, ele começa a diminuir a quantidade de cigarro. Perfeito. Perfeito. Ele acha em outro lugar o prazer. O cigarro começa a conflitar. Exatamente. Mas como que a gente explica essa situação, Wesley? Essa situação, ela tem alguma coisa a ver? Esse vislumbre da morte iminente, ou essa sensação de perigo, essa sensação de desconforto extremo? Porque aí a gente está no outro oposto, né? O cara que está na situação terrível, né? Por que ele tem uma atitude que vai jogar ele para frente? É difícil, é uma pergunta muito difícil de responder. Mas existem algumas vias neurobiológicas que podem tentar explicar. Por exemplo, primeiro, quando você está num contexto de estresse muito alto, cortisol alto, glicocorticoides alto, existe uma modulação inteira no seu cérebro que favorece você a ter um comportamento ou de luta ou de fuga. Você tende a ter um comportamento mais externalizado ou de vencer a situação, que são aquelas pessoas que mesmo num contexto muito precário conseguem se superar, ir para cima e fazer e vencer. Iniciativa, talvez? Iniciativa. Tem aquelas outras pessoas que tendem a sucumbir. Agora, frente a uma situação de estresse, uma das coisas mais eficazes em reduzir o estresse é a agressividade. Se você pega um roedor ou um macaco e estressa muito ele morde o coleguinha ou briga com o colega, mesmo o colega não tendo feito nada. Pra descontar. E o cortisol dele desce quando ele é agressivo. É sério. A pessoa ela desconta, ela é agressiva e relaxa. Não sei a função evolutiva exatamente disso. Mas aí quando você for ver um comportamento adicto, é um comportamento agressivo, é um comportamento autolesivo, é um comportamento de se machucar. Né? Assim como um ultramaratonista, é um comportamento agressivo dele também. O cara corre com calos, com fome. É um comportamento que ele um pouco que se autolesiona para chegar naquela performance. Era a segunda coisa que eu ia te perguntar, porque quando você falou assim, que a violência ela diminui o que é o nível de estresse da pessoa, eu ia te perguntar se a autolesão ela é uma forma de violência válida para essa premissa. Eu acho que sim. E tem alguns estudos bem curiosos assim que mostram que quando o time da casa, principalmente com o futebol americano, esses estudos são feitos lá nos Estados Unidos, né? Quando o time da casa perde para um adversário em casa, a violência doméstica aumenta no dia. Caramba, cara. A galera começa a descontar em casa, assim. E então o estresse ele gera um padrão de agressividade, inclusive com você mesmo. Se você tem premissas e circuitos de comportamento já pré-estabelecidos para fazer isso. E você acredita que isso pode se refletir, por exemplo, num comportamento durante um treino? Né, de uma pessoa ela ficar mais ousada ou daquela coisa, eu treino com raiva, porque assim eu faço, e que isso seja usado como um mecanismo de comportamento aprendido em relação à vida dela? Não sei, Paulo, essa pergunta é boa. Você está me perguntando se a pessoa consegue usar a raiva para aumentar a performance. Eu te pergunto das duas situações, né? Primeiro, se ela consegue usar a raiva para aumentar a performance, ou se ela é dependente dessa raiva para aumentar a performance. Por que eu te passo essa pergunta? Porque a gente conheceu na história uma série de players, né, e de atletas
né, que eles tinham uma vida muito difícil. E de repente, né, eles foram vencendo na vida e a vida foi se tornando cada vez mais confortável. Isso é muito comum no boxe, né, também. Era exatamente onde eu ia falar, porque Os maiores nomes do boxe, Mike Tyson. teve um transmimento de pensação aqui. Né? Mike Tyson é um exemplo clássico. E que é o drama, é o drama do Rock 3. Ou do Rock 2, quando ele Do 3 consegue... contra o BA. O cara Isso, tinha um ódio que tremendo, cara. Exatamente, o BA tinha um O ódio cara era movido tremendo. pela força do ódio. E ele tinha comprado uma Lamborghini, o Rock tinha comprado uma Lamborghini, ele Tava tava nas todo festas. felizão. E o Apollo falou pra ele, velho, Vou moer você. você vai vou te tomar um arrebentar." pau, cara. Você Na tá força achando do que você ódio. vai lutar com o cara, que você vai ficar bom, que você vai ganhar, o cara vai te matar. E aí acontece toda aquela confusão, né? E é por isso que eu ia te perguntar. Então, primeiro, existe, né, uma racionalização que você possa usar isso para se movimentar para frente? E do outro lado, né? Existe uma... Se há essa racionalização, há essa dependência, eu só consigo treinar se eu estiver extremamente estressado? Ou melhor até, ou o ódio vira um motivo, um veículo de motivação pro cara acordar. Fala assim, eu tenho que pegar aquele cara. Com certeza. Porque Filha isso é da muito, puta. isso é muito comum no MMA, né? O cara ali ele tá ali numa intensidade de treino. Quando falam que ele tem uma luta, ele já agarra o ódio do cara e o alvo do cara é aquele cara. E aí ele já muda o treino dele na hora. Assim, todo comportamento ele tem uma função. Isso é uma coisa muito importante para a galera de casa entender. Todo o comportamento tem uma função. A gente nunca se comporta ou emite um comportamento sem ter função. Por exemplo, você está em casa de noite e você comeu um doce que não estava planejado na sua dieta. Teve uma função isso. Você estava com fome? De verdade? Talvez. Talvez a função de comer o doce é matar a fome. Talvez você estava entediado. Talvez você queria uma recompensa devido a um dia estressante. Teve uma função aquele comportamento. Talvez você estava ocioso. Ocioso. As pessoas hoje... Ociosidade é algo também que leva as pessoas a procurar. Vou comer alguma coisa. Vou fazer Então, nada. nesse contexto aí do cara usar o ódio ou dentro de um contexto que talvez tinha tudo para levar ele para droga, se ele foi para droga, ele viu uma função na droga. Talvez se ludibriar, esquecer, anestesiar aquela dor que ele está sentindo, aqueles problemas que ele tem. Às vezes uma função comercial dentro do contexto que ele vive, ele consegue se sustentar. Ou uma função social, ele consegue ser protegido no bairro, porque ele está naquele meio. Se ele vê isso no esporte, fantástico. Se ele vê isso no esporte, se o esporte, quando ele é moleque, está na periferia, está com uma vida ruim e ele só consegue se sentir bem no esporte, o esporte começa a ter uma função na vida dele.